Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula de Excel. Na aula de hoje eu vou ensinar vocês como criar um controle de estoque no Excel sem utilizar a programação VBA. Essa aula tá tão legal que já vale o seu like. Então deixa seu like, curte a nossa página, compartilha o nosso vídeo e bora assistir mais uma videoaula. Então pessoal, o que nós vamos precisar para fazer essa planilha simples de controle de estoque é de 3 planilhas e cada uma delas a gente vai dar um nome bem legal para poder trabalhar. Por exemplo, a primeira planilha a gente vai colocar o nome estoque, que vai ser onde vão ficar os nossos produtos. A segunda planilha a gente vai chamar de entrada. Você também pode chamá-la de compra se você preferir. Já a terceira planilha nós vamos chamar de saídas. Você também pode chamá-la de vendas, se você preferir. Agora na planilha estoque, a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar aqui na célula A1 a palavra código, na B1 a palavra descrição, que vai ser a descrição dos nossos produtos. Na célula C1 nós vamos informar a quantidade inicial. É importante a gente utilizar esse termo. Na célula D1, não se preocupe com formatação agora. A gente vai colocar o total de entradas. Na célula E1 a gente vai colocar o total de saídas. E na célula F1 a gente vai colocar a quantidade atualizada. Você deve estar falando, nossa, que bagunça, não dá para enxergar nada, né? Mas o importante é que você tenha editado dessa forma. Aqui nós temos então 4 quantidades, né? A quantidade inicial do nosso estoque, o nosso total de entradas, que é uma quantidade, o nosso total de saída e a nossa quantidade atualizada. Aqui embaixo a gente vai fazer uma seguinte fórmula. Igual, você vai clicar aqui na C2, que representa a nossa quantidade, tá? Mais o total de entradas, né? Porque tudo que entra no nosso estoque, então a gente vai somar, menos o que sai. Simples assim. Então, C2 é quantidade, tá? A quantidade inicial, mais tudo que entrou no nosso estoque, menos tudo que saiu. Vamos dar Enter. Pronto, pessoal. Zero. Tá certinho. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Você seleciona essas células aqui, ó, de A1 até F2. Você vai pressionar Ctrl Alt T, ou você pode, se quiser, clicar aqui na guia Inserir e clicar aqui em Tabela. Tá? Aqui está o atalho Ctrl Alt T. Você vai marcar essa opção Minha Tabela tem cabeçalhos, caso não esteja marcado, e dá OK. Ele vai fazer isso para você. Ó. Tá vendo que ele já arrumou, já formatou e colocou do tamanho? Se você quiser, de repente, ó, esses campos de quantidade, como são numéricos, eles são pequenos. Uma coisa que você pode fazer é selecionar essas 4 colunas, reduzir o tamanho delas, desse jeito, e vai acabar não aparecendo algumas informações. Você clica aqui na página inicial e clica nesse botãozinho, ó, quebrar texto automaticamente. Olha que legal aqui, ó. Aumenta só um pouquinho e ele vai deixar todos os textos desse jeito. Uma coisa que você pode fazer para deixar mais legal é selecionar a linha 1 e clicar aqui no alinhar ao meio e também no centralizar. Olha aí como é que ficou bacana a sua planilha agora. Bom, agora aqui a gente vai fazer alguns cadastros, né? Vamos cadastrar aqui alguns produtos. Eu vou cadastrar aqui o CD, vou dizer que eu tenho uma quantidade inicial de 100, tá? E aqui tem uma mágica, tá? Para a gente ter um total de entradas e um total de saídas, existe uma mágica aqui. Tá? Eu vou cadastrar só um produto por enquanto, que é para a gente coloca mais. Eu vou vir aqui em entradas e compras. Entradas, compras e saída, vendas são praticamente o mesmo tipo de planilhas. Então, para a gente não perder tempo, você pode selecionar as duas planilhas ao mesmo tempo e a gente faz uma digitação só. Como fazer isso, Cláudio? Simples. Clica aqui na planilha entradas, segura o Ctrl e clica na planilha saída, vendas. Agora, tudo que eu digitar na planilha entradas também vai para a planilha saídas. Então, eu vou colocar aqui na célula 1, vou colocar assim, código, apenas código, não é para diferenciar do código que está lá. Vou colocar código, aqui na B eu vou colocar descrição, aqui na C eu vou colocar data, aqui eu vou colocar quantidade e aqui eu vou colocar preço. Desse jeito. Seleciona essas 5 colunas, né? Vem aqui em inserir. Não dá para você colocar a tabela, a única coisa que não dá para fazer. Você tem que desmarcar. Segura o Ctrl, clica de volta aqui, ou simplesmente clica em outra célula, né? Outra planilha para desmarcar. Ou se você quiser, você pode segurar o Shift e clicar de novo na planilha para desmarcar. Se você vai observar que quando está tudo selecionado, as duas ficam com a cor diferenciada. Quando está só uma, as outras voltam à cor normal, tá? Agora, olha que legal. Se eu clicar aqui em saída vendas, a planilha já está preenchida. Se eu clicar aqui em entradas também está preenchida. Agora basta você selecionar essas 5 colunas e clicar no botão tabela, marcar aqui que minha tabela tem cabeçalhos e dar OK. Faz a mesma coisa com vendas, seleciona,
marca que vai lá em inserir e clique em tabela, marca que sua tabela tem cabeçalhos e dá OK. Então tá aí, ó, todas as suas tabelas já formatadas. Muito legal, né, pessoal? O que a gente vai fazer agora? Agora que a gente já fez isso, a gente vai fazer um exemplo aqui, por exemplo. Para a gente colocar as informações de produto. A vantagem de você estar fazendo essas formatações de tabela não é só uma questão estética, não é porque fica mais bonita apenas, não. É porque você pode vir aqui e mudar o nome dessa tabela. Aqui no alto está escrito tabela 1, mas se no seu Excel você não estiver vendo o nome da sua tabela, basta você vir aqui no alto, se você estiver na guia página inicial, você clica aqui em Design e aqui embaixo vai aparecer o nome da tabela. A primeira tabela, que é a tabela Estoque, a gente vai mudar o nome de tabela 1 para TB Estoque. TB Estoque. Também mude o nome das tabelas de entrada e saída. Eu vou colocar o nome de TB Entrada. E na tabela de saída eu vou colocar TB Saída. Lembrando que se você não estiver visualizando o nome da tabela, basta você clicar na guia Design. Só que a guia Design só vai aparecer se a sua tabela estiver selecionada. Se for uma célula, não vai aparecer. Ok? Bom, agora que a gente já deu o nome das tabelas, qual que é a vantagem que você tem? A vantagem é que se você vir aqui, por exemplo, digitar um código de um produto, você pode facilmente encontrá-lo dessa forma. Você pode usar um PROC-V, que a gente já aprendeu aqui no canal, e aí você pode informar o valor procurado, clicando aqui no código, coloca ponto e vírgula, você vai digitar assim, ó, TB entrada, que é, aliás, TB estoque, que é onde estão os nossos produtos. Dá um ponto e vírgula, número índice da coluna que você quer retornar é a coluna de descrição, que você coloca 2, e procurar intervalo você coloca falso, você também pode digitar 0, que significa falso. Fecha parênteses, dá Enter, ele retorna aqui para mim o CD, tá? Só um detalhe, como é que eu sei que era o número 2 lá no número de índice da coluna? Lá na tabela estoque, está aqui, ó, código e descrição. Essa era a coluna que eu queria retornar, a coluna 2 da nossa tabela, tá? Por isso eu vim aqui e coloquei esse 2 aqui. Dentro dessa tabela ele me retornou a segunda coluna. Se você não viu nada sobre PROC-V ainda, aqui no nosso canal depois você pode assistir uma aula de PROC-V, onde você vai aprender como utilizá-lo, tá? Só que tem um detalhe que a gente pode melhorar nesse PROC-V. Se, por exemplo, eu digitar um código que não existe, vai dar esse erro, né? De valor não disponível. O que a gente faz aqui então? A gente coloca aqui antes do PROC-V um se erro, e no final de tudo, você dá um ponto e vírgula e coloca assim, não encontrado. Fecha aspas e fecha parênteses, tá? Então, vim antes do PROC-V, escrevi igual se erro, abri parênteses, depois de todo o meu PROC-V, ponto e vírgula, entre aspas, dupla, porque é uma mensagem de texto, não encontrado. Dou Enter, tá aí, não encontrado. O que a gente pode fazer para ficar ainda mais legal, quando tiver vazio aqui, por exemplo? Você vem aqui e coloca, antes do se erro, você coloca assim, se, aí você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui no code e vai colocar assim, sinal de igual, aspas dupla, ou seja, o que está dizendo? Se código for igual a vazio, ponto e vírgula, não faça nada, aspas dupla de novo. Caso contrário, significa que código não é vazio, aí você simplesmente faz o se erro. Coloca um parênteses aqui no final de tudo, simples assim, né, pessoal? Muito fácil agora. Olha que legal. Então, se você não preencher nada, ele não faz nada. Se você colocar um código, ele busca o produto. Se você colocar um código que não existe, ele vai falar não encontrado. Muito bom, né? Copie essa fórmula. Vamos vir aqui, minha barra de fórmula estava sendo exibida. Opa, agora sim. Copia aqui essa fórmula aqui da barra de fórmula, copia ela. Vai lá na sua tabela de saída e coloca aqui na descrição, tá? Então vai ser a mesma coisa, quando você digitar, por exemplo, aqui 1, ele vai trazer, opa, estou na tabela errada. Deixa eu colocar aqui na saída, beleza. Se você vir aqui na saída e digitar 1, ele vai trazer o produto na saída também. Muito bom essa dica, né, pessoal? Então, simplesmente você dá 2 cliques, copia toda a fórmula e cola lá na saída. Só atenção na hora de colar aí, tá? Bom, já fizemos os nossos testes aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai inserir mais um produto para a gente poder testar. Vou colocar aqui 100 também. E um terceiro produto. Vamos colocar aqui o mouse. Vamos dizer que a gente tem aqui 30 mouses. Vou colocar o teclado também. Vou colocar 4 produtos. Teclado. A gente vai botar 25 teclados. Então tá aqui. Você vê que ele já automaticamente colocou a fórmula pra gente. Isso que é legal também de você usar a tabela. Ele automaticamente formata. A gente só colocou aqui as informações no primeiro. E depois a gente colocar as informações no primeiro, ele já atualizou para os demais. A mesma coisa acontece aqui quando a gente for cadastrar entradas e saídas. O que a gente vai fazer agora? Você vai vir aqui em total de entradas, você vai usar uma outra função que eu já ensinei aqui no meu canal, que é igual a soma-se.
abre parênteses, aí você vai colocar o seguinte, você vai somar o seguinte intervalo, você vai colocar TB, entrada, você vai somar a coluna, você vai procurar a coluna código e vai comparar, vai dar um ponto e vírgula aqui, com a nossa coluna código. Então você vai clicar aqui, ó, em código, desse jeito. Coloca um ponto e vírgula, e aí intervalo de soma, você vai simplesmente colocar o seguinte, TB, entrada, e aí você vai colocar entre colchetes, você vai colocar a quantidade. Fecha colchete, está aqui toda a fórmula no alto, a gente está fazendo uma soma si. Se lá na tabela de entrada tiver um código digitado que seja igual aqui, você vai fazer o cálculo, a soma de quantidade. Apaga esse arroba aqui, ó, para ele poder pegar todos os códigos e dar Enter. Olha só. Então não tem nenhum CD, nenhum DVD, nada disso vendido. Né? Se eu vim aqui na entrada e colocar, por exemplo, um DVD na data, por exemplo, 18 de setembro de 2016, opa, e falar que, por exemplo, eu comprei 25 CDs a 50 centavos, podemos inclusive colocar aqui um estilo de moeda, né? Vamos colocar aqui estilo de moeda. Você vai ver aqui, ó, que ele já aumentou o total de entradas. Você comprou os 25, ele está lá, ó. Agora o seu estoque é 125. Bom demais, né, pessoal? Agora vamos fazer a mesma coisa para saída. Então você vai fazer aqui o seguinte, ó, igual. Soma-se. Lembrando que caso você não conheça essa função, tem um outro vídeo aqui no canal falando tudo sobre soma-se. Você vai colocar aqui agora que você vai procurar lá em tabela saída, né? TB saída é o intervalo que você vai procurar. Você vai procurar no código, tá? Opa. Vai procurar no código. E aí você vai dar um ponto e vírgula, vai falar o que você vai procurar. Você vai clicar aqui no código, que é o que você vai procurar. Apaga esse arroba aí para ele selecionar todos os códigos. Aí eu cliquei no lugar errado, né? Vou marcar aqui. Vou dar um F2, que eu marquei a informação errada. É o código. Pronto, ponto e vírgula. O que você vai estar somando aqui depois de você ter encontrado o código? Você vai somar o que? TB saída, abre colchete, quantidade. Igualzinho você fez com o primeiro. Fecha colchete, fecha parênteses. Tá aí a fórmula para vocês poderem ver a função, né? Soma-se, tabela saída, código. Se tiver código, você soma o que tiver em tabela saída, quantidade. Como não tem nada sendo vendido ainda, ele não soma nada. Vamos vender um pouco de CD. Vamos vender, na data de hoje, 75 CDs. A gente comprou a 50 centavos, vamos vender a 1,50. Vamos colocar o estilo de moeda aqui também. Então, 75, olha o nosso estoque. A gente tinha 100, compramos 25, fomos para 125. Mas vendemos 75, caímos para a quantidade de 50. Essa é a nossa quantidade atualizada. Legal, né? Então, a mesma coisa, se a gente, por exemplo, vender agora, vamos dar um Enter aqui, vamos colocar um DVD no dia 18 de setembro de 2016, vamos supor que você vendeu 40 DVDs a R$2. Lá no seu estoque já está lá o total de saída de DVDs, você tinha 100 inicialmente, vendeu 40, tem 60. Se você comprar, ele vai aumentar. Então, seu controle de estoque já está funcionando, mas dá para ficar ainda melhor. Vamos supor aqui, por exemplo, um problema que quando a gente trata realmente nos casos de validação com VBA, quando, por exemplo, vamos supor o nosso DVD que tem 100 no estoque. Se eu tentar vender aqui 110, olha o que vai acontecer lá no meu estoque. Vai ficar negativo em menos 10. Isso não pode acontecer no estoque. Então, geralmente na programação a gente bloqueia isso. Será que no Excel dá para fazer isso também? Dá. Eu vou mostrar para você agora. Olha que simples. Você vem aqui numa coluna vazio, como no meu caso eu escolhi a célula G1, escreve assim, limitador, que é só para a gente saber que vai ser o nosso limitador. Aqui a gente vai utilizar uma outra função muito útil, que o pessoal às vezes não sabe aproveitar da melhor forma, que é a conte-se. Conte-se o seguinte, qual que é o intervalo que a gente vai contar? A gente vai lá na tabela estoque, você vai colocar aqui tabela estoque. Qual que é a coluna que a gente vai procurar? Você vai procurar a coluna quantidade atualizada. Só dá dois cliques nela igual eu fiz aqui. Ponto e vírgula, qual que é o critério? Entre aspas duplas, você vai dizer o seguinte, menor que zero, fecha aspas duplas. Você estava dizendo a seguinte condição, ele vai contar quantos produtos estão maior do que zero, aliás, menor do que zero. Se tiver algum produto menor do que zero, vai aparecer 1, se tiver 2 vai aparecer 2 e assim por diante. Então, o que você vai fazer aqui, por exemplo? Eu vou apagar esse 110, ó, você vai ver que ele voltou a ser zero. Por quê? Não tem nenhum produto que a quantidade atualizada seja menor que zero. Se eu vim aqui de novo, em saída, e colocar lá os mesmos 115, por exemplo, que eu vendi, tá lá, ó,
tem um estoque que é o menos 15 que está menor que 0, estoque de DVD. Certo? Então você já entendeu para que serve o limitador. Mas como impedir então que um 115 seja digitado aqui? Muito simples, através de validação. Seleciona aqui a coluna D, vamos vir aqui na guia dados, validação de dados. Aí onde está aqui qualquer valor, você vai clicar em personalizado, tá? E na fórmula aqui você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui na célula G2, pressiona F4 para travar, que aí quando você descer uma célula ele não vai descer do G2, e aí você vai colocar assim, ó, menor que 0, tá? Menor ou igual a 0, tem que ser menor ou igual a 0. Ou então se você quiser colocar só igual a 0 também dá certo. Significa que ele só vai aceitar a informação aqui se G2 for 0, tá ok? Se for menor ou igual a 0. Dá um ok. Então aqui ele já está dando um erro, ó, por causa do 115. Tá? Aqui eu vou digitar 75, aceitou. Vou digitar 50 para vender DVD, ele aceitou. Vou digitar 99, aceitou. Vou digitar 100, o estoque vai zerar, beleza. Mas eu vou digitar 101. Olha só, ele bloqueou. O valor inserido não é válido. Outro usuário restringiu valores que podem ser inseridos nessa célula. Posso clicar em repetir, ele vai me dar a opção de eu tentar digitar outra coisa. Se eu digitar outra coisa, mas ainda assim não for válido, ele vai falar de novo que não é válido. Se eu clicar em cancelar, ele apaga e deixa o último valor digitado válido na célula. Muito legal, né? Mas você ainda pode fazer uma coisa mais bacana ainda, que é mudar a mensagem da validação. Vamos clicar aqui de novo na guia dados, lá no botão validação de dados. Você vai fazer o seguinte, aqui está tudo certo, ó, igual você configurou. Você vai pular aqui a mensagem de entrada, que a gente não vai precisar nesse momento, e vamos mudar o alerta de erro. Aqui no título você vai colocar assim, atenção. E na mensagem que o usuário vai ler, você vai colocar o seguinte, não foi possível realizar essa venda, pois não há quantidade suficiente desse produto no estoque. Legal essa mensagem, né? Vamos dar um ok. E olha que legal agora quando eu, por exemplo, digitar um valor de um produto que não está disponível no estoque. Olha só. Não foi possível realizar essa venda, pois não há quantidade suficiente desse produto no estoque. Se você quiser aprender mais sobre validação, também tem uma videoaula sobre validação aqui no canal, onde eu explico as outras opções de validação de dados. E aqui você já sabe, né? Vou ter que cancelar e editar uma informação válida, como por exemplo 80, e ele vai ter lá atualizado o nosso estoque, né? Sobramos apenas 20. Muito legal, né, pessoal? Lembrando que você pode chegar até o limite máximo, né? Por exemplo, vamos supor que naquele mesmo dia você vendeu, DVD de novo, no mesmo dia. Você vendeu mais 20. Não tem problema. Olha só. O estoque está zerado lá, ó. Mas não tem problema, que não pode ficar negativo. Ah, Claudio, se eu quiser bloquear o estoque para ser zero, você pode tanto mudar aqui a sua configuração, tirar o sinal de menor para sinal de igual, também, ou colocar menor ou igual, ou lá na validação também você pode tirar o sinal de menor lá. Então qualquer uma das duas coisas que você vai fazer vai impedir o estoque de chegar na zero. Mas geralmente o problema é só quando está abaixo de zero, né? Então o que você tem agora no seu momento? Você tem uma planilha que tem você tem um arquivo que tem uma planilha com todo o controle de estoque, uma planilha para você cadastrar suas compras ou suas entradas, uma planilha para você cadastrar suas vendas ou suas saídas, e lá no estoque você já tem um total de entradas, um total de saída e uma quantidade que atualiza conforme as entradas e saídas. E para melhorar, na sua tela de saída você tem a parte de quantidade validada, né, que bloqueia caso não tenha estoque suficiente. Ou seja, uma planilha fantástica para você utilizar. Para não ter problema, você pode ocultar aqui a coluna G. Você oculta ela, porque funciona mesmo sem a coluna G, tá? Então, você oculta para ninguém estar mexendo. Então, por exemplo, se eu vim aqui e colocar 25, ele vai dar erro do mesmo jeito, tá? A única coisa que a gente fez aqui agora foi não mostrar para o usuário coisas que ele não precisa ver. Para ficar mais legal ainda, uma coisa que você pode fazer é vir aqui na guia Inserir, clicar em Formas, escolhe uma opção que seja do seu agrado. Eu gosto muito de retângulo com cantos arredondados. Vamos desenhar aqui um retângulo. E aí você vai digitar o seguinte aí, ó. Verificar estoque. Vamos aumentar aqui um pouquinho a largura, diminuir aqui a altura. Vamos formatar aqui na guia formatar, que só aparece quando o objeto está selecionado. Na página inicial eu vou colocar ele em negrito e vou colocar centralizado aqui também. Vou aumentar um pouquinho mais, que aumentou o tamanho. E legal. Para que eu fiz esse botãozinho aqui de verificar estoque? Vou dar um botão direito nele aqui, ó, hiperlink. Vou clicar aqui na opção colocar neste documento.
e vou vincular a planilha de estoque. Então aqui eu cliquei, estou criando na verdade um atalho para eu acessar o estoque rapidamente. Vou dar um OK. Aí você dá um Ctrl C ou botão direito copiar, vem aqui em entradas e cola, tá? Você vem aqui e cola uma coluna aqui, você cola esse botão aqui, ele vai funcionar do mesmo jeito, ó, foi para estoque. Se tiver lá em saída, ele também vai para estoque, legal, né? Para ficar mais bacana ainda a sua planilha agora, você pode vir aqui em exibição, ó, e remover aqui, ó, os títulos, as linhas de grade e até a barra de formas. Você pode fazer isso em todas as planilhas, tá ok? Olha como é que ficou mais legal sua planilha, tá? Tem um aqui que ficou, que ainda falta tirar. Pronto. Então, aqui fazer mais um teste, né, pra gente ver que está funcionando. Ó, vou comprar agora DVD, né, no dia 18. Vou comprar aqui, sei lá, 30 DVDs a 75 centavos. Então vou verificar o estoque. Tá lá, ó. Então agora eu tenho 30. Tava zerado meu estoque de DVD, né, porque eu vendi tudo que eu tinha, mas agora eu tenho uns 30 que eu comprei. Viu? Tudo funcionando no seu estoque. Se quando você clicar lá naquele botão para verificar estoque, aqui você vê facilmente, né? Temos que lembrar que eu faço uma planilha pequena nas aulas, porque se eu fosse fazer uma planilha grande, como existe no mercado de verdade, a gente ia gastar todo o tempo da aula só para montar a planilha. Então, simulem, finjam que essa planilha é enorme. Uma forma fácil de você buscar um produto aqui seria clicando nessa setinha aqui, ó, do filtro de descrição, e aí você simplesmente começa a digitar o nome do produto que você quer, como por exemplo, DVD. Você digitou DVD ali, ó, no filtro de texto, dá Enter, ele já traz para você a informação que você está buscando para saber tudo que você precisa. Quer limpar o filtro? Clica aqui no alto, escolhe a opção limpar filtro de descrição e tá tudo limpo novamente. Você pode agora navegar pelas suas planilhas. Então tá aí, pessoal, como prometido, um controle de estoque feito no Excel, simples, fácil, utilizando fórmulas e funções do Excel, sem utilizar programação, sem saber um pingo de VBA e totalmente funcional. Eu espero realmente que você tenha gostado dessa videoaula, e se você quer assistir mais aulas como essa, lembre de fazer o seguinte: curtir o nosso vídeo, deixa o seu like, o seu gostei aí, compartilha com seus amigos, comenta o que você achou e o que você gostaria de aprender aqui no canal, e curta nossa página no Facebook CA Treinamentos. Então é isso, pessoal. Bons estudos para vocês e até a próxima videoaula. Um grande abraço.